Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dona Sá Cacau. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês a minha versão deste ovo, que é o Oreo tripla camada. Gente, é um ovo maravilhoso com uma camada de chocolate, com camada de biscoito Oreo e uma camada de creme de baunilha. Super delicioso e econômico para você arrasar aí nas vendas da Páscoa. Se gostou, não sai sem se inscrever aqui no canal, nos segue lá no Instagram e vamos para o passo a passo. Então vamos começar fazendo o nosso creme de baunilha, que nada mais é do que um brigadeiro. E aí, gente, é super econômico, tá? Eu vou colocar aí na minha panela meia caixa de leite condensado. Pode ser meia latinha também, tá? O que você tiver acostumado. Vou colocar 30 gramas de leite em pó. Não precisa ser o ninho, pode ser o leite em pó que você tem em casa. E vou colocar também uma caixinha inteira de creme de leite, tá bom? 200 gramas. É meia caixa de leite condensado para uma caixa de creme de leite. Vocês vão ver que vai ficar maravilhoso, o sabor vai ficar incrível. E aí vou dar uma misturada, tá? Para agregar totalmente aí esses ingredientes e o leite em pó também começar a derreter ali, né? Então, vou ligar meu fogo baixo, tá bom? Fogo baixo e vou mexendo até ele chegar num ponto cremoso, gente. Quando ele começar a ficar cremoso, aí a gente entra com a essência de baunilha. Você pode usar a pasta de baunilha também. Eu vou usar a essência, tá? Porque é o que a gente geralmente encontra e é o que mais barato para nós, né? É o que barateia o nosso ovo. Então, eu vou usar aí 3 colheres de sopa, tá bom? 3 colheres de sopa de essência, mas aí você pode provar e ver se você precisa colocar um pouco mais ou um pouco menos. A pasta de baunilha, como ela é mais concentrada, você vai precisar colocar um pouquinho menos, tá? E aí, vou mexer, tá? Até chegar neste ponto, um ponto de migal, um ponto de recheio, tá? Olha só, gente. Quando você passa a colher no fundo da panela, você consegue ver o fundo, ele já desgrudou, tá vendo? E aí você levanta um pouquinho assim e ele cai em blocos, tá? E aí vou desligar o fogo e vou colocar num prato para esfriar em temperatura ambiente. Eu não vou deixar gelado, porque senão depois dificulta para eu colocar dentro do ovo, tá bom? Então eu vou deixar em temperatura ambiente mesmo. Coloquei ali todo o meu creme de baunilha dentro do meu prato, vou colocar um saquinho em contato para não criar película e vou deixar esfriar em temperatura ambiente mesmo. Agora vamos fazer a temperagem do nosso chocolate nobre. Eu estou usando o Milk da Harud, tá bom? Estou usando o meio amargo. Derreti o meu chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Ele chegou aí numa temperatura de 42 graus. Ele não pode passar de 50 graus, tá bom? Se passar de 50 graus, você tem que deixar ele cristalizar sozinho e depois você derrete para poder fazer a temperagem de novo, tá? E aí eu jogo meu chocolate na pedra. Este método é o tablagem, tá bom? E eu só uso esse método hoje em dia para fazer os meus ovos. E aí eu vou fazer, mexer o chocolate ali na pedra mesmo, enquanto ele vai resfriando com a própria pedra, né? A própria temperatura da pedra vai fazendo o chocolate esfriar. E esse fabricante, ele pede para esfriar o chocolate entre 28 e 29 graus. E foi rapidinho, como era uma quantidade pequena de chocolate, foi rapidinho, né? E aí cheguei na minha temperatura certa, vou voltar o chocolate para dentro do meu bowl ali. Todo o chocolate vocês veem que não faz bagunça, não faz sujeira. A sujeira que fica ali, ó, você passa uma água quente, depois na pedra, passa ali uma buchinha com detergente neutro e acabou a sujeira. E você não perde chocolate, tá? Olha só, você não perde nada de chocolate. É por isso que eu gosto deste método. Vou dar uma mexida ali, tá? E vou medir a temperatura, vocês verem como que ficou, 28,5, tá perfeito. Eu vou usar para fazer os meus ovos, essa forma da BWB, vou deixar especificado o código da forma. Esse daí é para ovo de 250 gramas. Como eu quero um ovo aproximadamente aí de 300 gramas, né? Um pouco mais de 300 gramas, então eu vou usar esta forma. Coloquei ali um pouco de chocolate e aí vou com um pincel, vou colocando chocolate em todas as cavidades ali da minha forma, tá vendo? Fazendo uma camada fina de chocolate. E essa camada, gente,
ela é fina, mas não é tão fina, tá? Vocês estão vendo ali, ó, que cobre totalmente a forma, você não consegue ver a parte de baixo da forma, não fica transparente. E aí eu vou fazer isso nas 4 cavidades e vou levar para a geladeira para começar a cristalizar. Quando começar a cristalizar, eu volto fazendo a segunda camada. Então, como eu falei, levei para começar a cristalizar. Quando ele começou a ficar aí opaco, ó, eu volto para fazer a segunda camada, tá bom? Então, como a minha camada eu faço ela um pouco mais generosa, eu não preciso fazer uma terceira camada. Então, eu faço só 2 camadas mesmo. Então, eu vou fazer isso nas 4 cavidades da minha forma e vou levar para cristalizar totalmente até o fundo ficar totalmente opaco. Enquanto tá cristalizando as nossas cascas, eu vou mostrar para vocês como que ficou a textura do nosso recheio. Olha que recheio maravilhoso, gente. Olha só, e vocês não imaginam o sabor que ficou isso, porque ficou super gostoso, assim, suave o sabor. Ficou com um sabor de baunilha maravilhoso. Tirei aí as minhas cascas, olha só, vocês viram como que tá totalmente opaco embaixo, né? E aí, gente, eu peguei o meu recheio, ele tinha dado 350 gramas. Então, eu porcionei aí, ó, em porções de 80 gramas, tá? Então, eu abri um pedacinho de plástico filme, coloquei 80 gramas, fechei ali as laterais e fiz ali quatro saquinhos. Esses saquinhos eu vou colocar dentro da minha manga de confeitar para poder preencher os ovos. Cortei aí também um pacote inteiro de bolacha Oreo, tá? Aqueles pacotes de 90 gramas, mais 4 bolachas de outro pacote, tá bom? E aí eu cortei e pesei 25 gramas para cada ovo, tá? Eu piquei as bolachas e pesei 25 gramas de bolacha para cada ovo. Então, gente, é muito simples, ó. Eu vou colocar as bolachas ali dentro, quebradinha, tá? Eu separei ali, ó, certinho, 25 gramas para cada ovo. Vou colocar no fundo, tá? Vou colocar as bolachas no fundo do ovo. É por isso que você tem que fazer uma camada de chocolate um pouquinho mais generosa, porque você vai colocar as bolachas e pode ocorrer de quebrar a sua camada de chocolate, tá bom? Então, não deixa muito fina a camada de chocolate, não. E aí, vou colocar todos minhas bolachas Oreos, tá? E aí, eu venho com o recheio, gente, tá vendo, ó? Como eu porcionei já tudo certinho a quantidade, então, eu só vou colocando, ó. Passo uma colherzinha pra dar uma arrumada, né? Pra ficar bonitinho. E depois eu tiro o saquinho lá de dentro e ponho o outro saquinho com o resto dos recheios para eu poder fazer todos os ovos. É bem simples, ó. E aí eu deixo aquela bordinha nas laterais do ovo para eu poder fechar, né, e não ficar vazando o recheio. Eu dei uma aceleradinha no vídeo, ó, mas eu tô mostrando para vocês. Eu tirei o saquinho, coloquei o outro saquinho e refiz o trabalho novamente no outro ovo. E assim eu vou fazer nas 4 cascas. Depois que eu fiz esse serviço, gente, eu volto com o meu chocolate novamente, fiz a temperagem, tá bom? E aí eu começo a fechar. Eu jogo ali o chocolate no meio e vou fechando pelas laterais, ó. Tá vendo? Vocês veem que eu jogo uma quantidade boa de chocolate para não ficar muito fina, né? Para ficar uma quantidade legal, assim, saboroso e não ficar aquela coisa também muito grosseira, né? Então, eu faço isso em todas as minhas cascas e depois que eu fiz isso, ó,
eu venho com a espátula tirando ali as laterais, arrumando as laterais, tá bom? Pra ficar bem retinho e não ficar aquelas rebarbinhas feias. Então, eu venho tirando o excesso ali das laterais. E agora, geladeira para cristalizar totalmente. Gente, depois que passou o tempo de cristalização, olha só como estão, tá vendo? Já tá duro. Eu coloquei ali um papel manteiga na minha mesa e olha só, eles já saíram por completo. Eu não precisei nem apertar, tá vendo, gente? Já saiu por completo, ó. E aí, vou tirar ali as minhas 4 cascas, né? E vou mostrar pra vocês, vou pesar também pra vocês verem como que ficou, né, o peso delas. E eles ficaram, cada ovo completo, tá? Fica 2 cascas no caso, ficou mais ou menos com 335 gramas, 340 gramas, tá? Pesei aí as 4 cascas para vocês verem e vou pesar também 2 cascas para vocês verem o peso, tá bom? Então, gente, ficou com o mesmo peso do ovo Oreo original, tá bom? Ficou com o mesmo peso. O Oreo original, ele sai em torno de 330 gramas. E olha só como que ficou, gente. Eu fiz essa decoração aí, olha. E olha como ficou lindo, em azul, para combinar com o Oreo, né? A embalagem do Oreo. Ficou muito lindo, né? E agora eu vou cortar para vocês verem como que ficou por dentro. Gente, ficou maravilhoso. E eu vou falar para vocês que o valor compensa muito, porque ficou muito mais em conta do que o ovo Oreo, que custa mais ou menos em torno de R$ 130 no mercado. R$ 130, gente, um ovo de 330 gramas. E olha só que coisa maravilhosa, né? Eu vou deixar tudo especificado aqui na descrição do vídeo, inclusive tudo que eu gastei, os valores e a minha sugestão de valor para venda. E eu espero que vocês tenham gostado da ideia do vídeo. Se gostou, não saia sem se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like para nos ajudar, nos segue lá no Instagram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.